Fala pessoal, tudo certo? Vamos para mais um vídeo de resolução de exercício hoje de física. Hoje vamos fazer um exercício da FUVEST, problema suplementar 7 do capítulo 21, do livro volume 3 de física da Beatriz Alvarenga com Antônio Máximo. Sou Gustavo, sou do técnico de Petróleo e Gás da Federal. Bora lá. Bem, a gente está considerando um circuito montado na figura desse problema em que ele tem uma força eletromotriz gerada por uma fonte, uma pilha, qualquer coisa, que nos dá 10 volts e o valor R de uma resistência de 10 ohms. Bem, suponha que a gente tem um voltímetro ali no meio da nossa ponte de Winston e um amperímetro ali chegando no nosso gerador. Bem, a gente tem que determinar a nossa leitura desse amperímetro e do voltímetro dentro da nossa ponte de Winston. Bem, sobre a ponte de Winston, a gente tem que lembrar que existe uma relação entre as resistências dela, que se elas estiverem em equilíbrio, a gente tem uma tensão nula dentro delas. Porém, como a gente vai observar nesse exercício da FUVEST, no caso ele não dá para a gente um exercício que obedece essa relação da ponte de Winston, portanto, ocorrerá sim uma passagem de corrente dentro da nossa ponte de Winston e, consequentemente, ocorrerá uma diferença de potencial mostrando uma voltagem no nosso medidor de tensão. Bem, sobre os valores das nossas resistências, a gente tem R1 sendo igual a R3, que no caso são 10 ohms, R2 igual a R4, no caso sendo 20 ohms, e no caso a gente tem o R5 sendo equivalente a 5 ohms, basicamente. E aqui a gente tem a nossa relação que ela é diferente, ou seja, o R1 vezes o R3 é diferente de R2 vezes R4. Portanto, ocorre uma passagem de corrente neste fio aqui. Bem, questão A. Qual seria a nossa corrente que passa aqui? Bem, é bem simples na verdade. A gente tem esse ramo aqui de R1 com R2, no caso 10 amperes mais 20 amperes. Aí, no caso, como elas estão em série, as resistências somam 30 amperes. Aqui a gente tem 20 e aqui a gente tem 10. No caso, elas somam também 30. E como esses dois ramos estão em paralelo, a gente tem uma resistência equivalente de 1 sobre 30 mais 1 sobre 30 é igual a 1 sobre a nossa resistência equivalente, no caso, a soma dos inversos, que no caso são 15 ohms. Esses 15 ohms, eles estão em série com a nossa primeira resistência, referente ao nosso gerador, que seria a resistência 5, que ela tem o valor de 5 ohms. Portanto, a nossa resistência equivalente total do circuito é de 20 ohms. Aí, utilizando a fórmula tensão é igual a corrente vezes resistividade, a gente tem a seguinte equação. A gente isola a nossa corrente, e isso vai ser igual à nossa diferença de potencial dividido pela resistividade, a nossa resistência equivalente. Ou seja, a corrente que passa por todo o sistema é 0,5 amperes. Ou seja, a gente tem 0,5 amperes fluindo pelo circuito, se dividindo aqui, mas ao final tudo que, segundo o Kirchhoff, tudo que entra aqui vai sair, e no caso a gente vai ter uma medição de 0,5 amperes na questão A. Bem, para a questão B, a gente tem a seguinte lógica, é bem tranquilo também. A gente precisa lembrar que a gente tem essa primeira resistência referente ao nosso gerador. Essa resistência ela tem 5 ohms. No caso, utilizando a mesma relação, tensão é igual a corrente vezes resistividade, a gente descobre que a tensão que sai após a nossa diferença de potencial que sai após passar pela resistência é, no caso, 2,5 volts. Portanto, a tensão que irá fluir por esse sistema também será 2,5 volts. Então, nosso voltímetro medirá 2,5 volts. Por quê? Porque aqui nos nossos nós, quem se divide são as correntes e não
as nossas tensões. Portanto, irá fluir uma tensão de 2,5 volts aqui também. Logo, resposta, letra B, 2,5 volts para o nosso voltímetro no meio da ponte de Winston, que não está em equilíbrio, vale lembrar disso. Caso essa relação de R1 vezes R3 seja igual a R2 vezes R4, no caso essas resistências opostas, ela não teria uma passagem de corrente por aqui, no caso do equilíbrio. Mas como a gente está num exercício de desequilíbrio de uma ponte de Winston, a gente mede sim uma tensão de 2,5 volts em nosso voltímetro. E aqui a gente tem a nossa corrente de 0,5 amperes. Bem, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Brigadão, se você está querendo se aprofundar ainda mais no sistema de eletrodinâmica, eu vou deixar um link aqui da playlist de um professor que eu gosto muito desse YouTube, que é o professor Boaro, e até mais.